Os irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós nesta manhã esta maravilhosa e de oportunidade de estarmos na presença do nosso Deus para aprendermos, a estudarmos, aprendermos e compreendermos a palavra de Deus. Queria convidar os amados irmãos nesse instante para uma oração inicial. Em seguida, nós realizaremos a leitura da palavra do Senhor. Oremos. Santíssimo, bondoso e eterno Deus, obrigado por esta manhã de vida, obrigado por esse instante, por esta oportunidade de estarmos diante de Ti e de estarmos diante dos nossos irmãos para juntos aprendermos da Tua palavra, juntos compreendermos da Tua palavra e juntos praticarmos essa palavra que o Senhor tem para nós. Sustenta-nos no Teu amor, na Tua misericórdia, para honra e glória do Seu santo nome, em Cristo Jesus. Amém. Convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, do verso 14 e 15. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e ao terceiro 1, e cada qual de acordo com a sua capacidade. Queremos nesta manhã refletirmos nesta abertura de Escola Bíblica Dominical a respeito de usarmos bem os talentos que recebemos de Deus. Usemos bem os talentos que recebemos de Deus. Esta parábola do homem que ia viajar para o estrangeiro e antes de viajar pegou os seus bens que tinha e deu para os seus empregados, de acordo com a capacidade de cada um, para que cuidassem dos seus bens e na volta os seus bens tivessem sido cuidados e até muitas vezes crescido os bens que aquele homem tinha nos mostra o que é a nossa vida. Todos nós temos a capacidade. Vamos sair, por favor, desse complexo de inferioridade. Vamos sair desses sentimentos que nós temos de querer diminuir a nós mesmos. Todos nós temos capacidade. Se nós olharmos para as pessoas que, inclusive, que nasceram com limites da natureza, sejam limites psicológicos, limites físicos, se nós olharmos e acompanharmos o que está acontecendo em Tóquio, a Paralimpíadas, e vermos a superação de limites que aquelas pessoas, ou melhor, que aqueles atletas estão superando, a capacidade na natação, no futebol, em todos os esportes, de superar os limites psicológicos que cada um deles tem, os limites físicos que foram impostos ou nasceram ou por algum momento da sua vida perderam seus limites físicos. Quando essas pessoas se dispõem a superar, elas dão um show em nós que nos acabamos, ou melhor, que nos achamos normais ou capazes. Achamos que fisicamente nós somos completos. Elas, no limite que têm, ultrapassam seus próprios limites. E nós ficamos muitas vezes fechados, entristecidos. Nos fechamos numa depressão porque não sabemos sair dos nossos próprios limites. Deixe que realmente, ou pouco ou muito talento que nós temos, seja usado por Deus.
Não podemos ser esse servo mau e preguiçoso que recebeu um talento e enterrou porque fez pouco caso. Não podemos ser assim. Primeiro, não podemos ser um servo mau, pois é aquele que não administra bem a sua própria vida, aquele que na verdade está pegando o talento, a capacidade, enterrando e vivendo a vida de uma forma ociosa e preguiçosa. Sabemos que muitas situações não dependem de nós. Pessoas ficam desempregadas e não querem estar desempregadas. O problema é que toda uma questão mais ampla, mais que sempre digamos que uma pessoa pode ficar desempregada, mas desocupada jamais. Quantas histórias nós temos que vemos pessoas que, quando estavam desempregadas, conseguiram transformar a vida, conseguiram se levantar. Mas eu sou uma pessoa talentosa, eu estudei tantos anos para ser engenheiro, por isso, ser isso e aquilo, não vou fazer outra coisa. Aí você não vai fazer outra coisa. Vai enterrar o seu talento e vai ficar simplesmente murmurando, reclamando, azedando a vida. E realmente a sua vida vai se tornar uma vida dura, cruel e amarga de se viver. Nós temos uma fábrica, uma rede, uma franquia de chocolates nacionais, chocolates finos, em que essa pessoa só se tornou grande e um grande empreendedor porque um contratempo no seu negócio, um contratempo naquilo que ele tinha para a sua vida, um negócio que ele fez e foi mal, ele pegou as suas economias, emprestou dinheiro de parentes, conheceu uma senhora e foram fazer bombons, foram fazer ovos de Páscoa finos e venderam. Quiseram mais, e quiseram mais, e quiseram mais, e foram fazendo. Hoje é uma grande rede, uma grande franquia nacional. Imagine se essa pessoa ficasse reclamando com o negócio que deu errado, ficasse reclamando porque o fornecedor que tinha prometido não tinha cumprido, não achasse uma solução. Talvez ainda ele estava vivendo aquela cidade, com aquele pequeno comércio e sobrevivendo. Irmãos, nós temos que sair para fora, deixar a criatividade fluir. Deixe que realmente o pouco ou muito talento que você tem, o que nós temos, seja usado. Mas não deixe ele paralisado. Invente, crie. O Espírito Criador está à nossa disposição quando nós pomos a trabalhar, a fazer, a criar e sair do nosso comodismo, a sair da reclamação, da murmuração, do azedume, para fazer a graça acontecer. Não enterremos os nossos talentos. Todos nós temos uns usam bem, outros não usam, outros usam até muito mal os próprios talentos da vida. Mas cada um vai dar conta do dom que recebeu. Que o Senhor os abençoe. Tenhamos uma abençoada aula de Escola Bíblica Dominical. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje nós damos início a uma nova fase de estudo bíblico na nossa Escola Bíblica Dominical. Até 2 domingos atrás, nós estudamos a respeito da confissão, da confirmação de fé, através do credo apostólico. Estudamos isso, faz parte da doutrina cristã, da parte da doutrina presbiteriana,
E a partir desse domingo e os próximos 13 domingos seguintes, nós estaremos estudando, vamos realizar, tanto eu quanto o reverendo Carlos Roberto, estudos no breve catecismo de Westminster. Porque nós precisamos ter conhecimento da nossa fé, termos conhecimento da nossa doutrina, termos conhecimento do Deus que servimos, conhecendo o Deus que adoramos. Amados, muitas vezes nós falamos de Deus e realmente não o conhecemos verdadeiramente, não temos intimidade com Deus. Convido a vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, João 4, 22. E depois 2 Pedro 3,18, que diz assim: Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É prescindível enfatizarmos a necessidade de conhecermos o Deus que adoramos. Este conhecimento é condição para a adoração, pois corremos o risco de adorar quem não conhecemos. Como disse Jesus para alguns da sua época, que eram fervorosos na adoração, mas pobres no conhecimento de Deus. Devemos antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nós vamos entrar numa fase de conhecimento. Precisamos entender como igreja reformada, como igreja cristã, como igreja histórica, a nossa história, os nossos dogmas, as nossas doutrinas, para entendermos a palavra de Deus, para conhecermos, não apenas de ouvir falarmos, mas conhecermos o nosso Deus profundamente. As igrejas reformadas históricas têm como única regra de fé e prática a Bíblia, a qual nós cremos que é a palavra de Deus. E esta palavra de Deus contém a palavra do nosso Deus. No entanto, sabemos que para se estudar a Bíblia é necessário um roteiro sistemático para nos guiar com segurança nos vários assuntos que a Bíblia nos apresenta. As igrejas presbiterianas e reformadas em todo o mundo adotam símbolos de fé. A Confissão de Fé de Westminster e seus catecismos, a história desses documentos é muito interessante, pois o parlamento da Inglaterra, sentindo a necessidade de documentos que representassem os princípios, os principais, melhor dizendo, os principais pontos da fé reformada e que aqui servissem de parâmetro oficial da fé e comportamento ético a seus cidadãos. Convocou uma assembleia de julho de 1643 a fevereiro de 1649, que se reuniu na abadia de Westminster, composta de 120 clérigos, os seus melhores teólogos, mais 10 membros da Casa dos Lordes e 20 da Casa dos Commons, e 8 representantes puritanos. Durante vários anos, eles se reuniram, elaboraram vários documentos, aos quais podemos destacarmos a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster, o Breve Catecismo de Westminster ou Catecismo Menor de Westminster. O Breve Catecismo de Westminster é composto de 107 perguntas acerca dos principais pontos da nossa fé. Estaremos estudando esse material em nossas aulas de Escola Bíblica Dominical e utilizaremos um material. Estamos estudando esse material em nossas aulas de Escola Bíblica Dominical e utilizaremos um material organizado pelo reverendo Eberlen César, que organiza as 107 perguntas em 13 lições.
Para estudarmos a Confissão de Fé de Westminster, ou o Catecismo Breve de Westminster, é necessário entendermos alguns conceitos da palavra, de alguns conceitos dogmáticos ou de doutrinas, como assim preferimos chamar. O primeiro conceito que eu quero definir aqui com os amados irmãos é a confissão de fé. Estudamos há pouco, as últimas aulas nossas de Escola Bíblica Dominical, foi a respeito da confissão de fé, ou seja, do credo apostólico, que não deixa de ser uma confissão, uma afirmação de fé, como nós aprendemos. Desculpa. A confissão de fé é uma declaração das crenças compartilhadas de uma comunidade religiosa em uma forma estruturada por tópicos. A primeira confissão de fé estabelecida no cristianismo foi o Credo Niceno, pela Igreja Primitiva em 325. Foi estabelecido para resumir os fundamentos da fé cristã e proteger os crentes de falsas doutrinas. Várias denominações cristãs do protestantismo e do cristianismo evangélico publicaram confissões de fé como base para a comunhão entre igrejas da mesma denominação. A nossa igreja, como igreja reformada, igreja presbiteriana unida, também adota confissões de fé. Entre estas confissões de fé adotada é a confissão de fé de Westminster. Precisamos compreender também o conceito de catecismo. Quando falamos catecismo, breve, catecismo maior, e nós achamos que catecismo é apenas na igreja romana que existe isso, é o período em que as crianças estudam as doutrinas do catolicismo romano para se fazerem a sua primeira comunhão. Nós modificamos o nome, que também não é errado, que chamamos catecúmenos. Temos um processo de catecúmenos para aquelas pessoas que querem fazerem a sua pública profissão de fé, ou seja, o ato da primeira ceia como adulto, como pessoa inserido dentro da sociedade, da nossa fé, da nossa comunidade. O catecismo do latim tardio, catecismos, por sua vez originado do termo grego catecúmenos, derivado do verbo catecúmene, que significa instruir a viva voz. É uma instrução religiosa, ou seja, o ensino oral da religião cristã, dos seus mistérios principais e código moral. Doutrina ou dogma é definida como um conjunto de princípios que servem de base em um sistema, que pode ser literário, filosófico, político, religioso. Doutrina também pode ser uma fonte do efeito. Doutrina está sempre relacionado à disciplina, aquela coisa que seja objeto de ensino, e pode ser propagada de várias maneiras, através de pregações, opiniões de pessoas conhecidas, ensinamentos, textos de obras e até mesmo através da catequese, do catecúmenos, como uma forma de doutrina da igreja. Amados irmãos, doutrina não é usos e costumes. Muitas vezes já fui questionado como pastor presbiteriano que a nossa igreja não tem doutrina. Aí eu pergunto para aquele que está me questionando, o questionador, o que é doutrina para você? Ele não sabe explicar. Ele resume a doutrina a usos, costumes. Ah, na minha igreja a mulher não pode cortar o cabelo. Na minha igreja o homem só pode andar de social, não pode ter barba. Na minha igreja o homem senta de um lado e a mulher do outro. Isso não é doutrina. Isso são usos e costumes. Como nós demos uma introdução a respeito do que é a confissão de fé de Westminster, no total, a confissão de Westminster foi produzida pela Assembleia de Westminster, convocado pelo parlamento inglês em 1643, durante a Guerra Civil Inglesa. E a Assembleia de Westminster foi estendida até 1649.
Além da Confissão de Fé de Westminster, foi gerado também o Catecismo Maior de Westminster. O Catecismo Maior de Westminster, formulado pela Assembleia de Westminster no século XVII, é um catecismo de orientação calvinista, composto por 196 questões, junto da Confissão de Fé de Westminster e breve catecismo. Compõe os símbolos de fé dos protestantes ao redor do mundo. O breve catecismo é o que nós vamos estudar. O breve catecismo de Westminster foi formulado por teólogos ingleses e escoceses da Assembleia de Westminster no século XVII. O catecismo resumido de orientação calvinista, composto por 107 questões. Junto da Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster compõe os símbolos de fé das igrejas presbiterianas ao redor do mundo. Originalmente elaborado para o uso com crianças, revela, contudo, um conteúdo de grande valor aplicável a adultos. Obra de grande valor pela sistematização fiel de verdades bíblicas que apresentam para que, como nossos antepassados, também confrontemos biblicamente os erros dos nossos dias. Não basta sermos adoradores apenas. Temos que termos conhecimento da palavra, termos conhecimento de Deus, termos intimidade com Deus. E essa intimidade só vem através do conhecimento, do estudo, da busca. Não adianta, como diz 2 Pedro 3, capítulo 3, verso 18. Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que os amados irmãos possam ter entendido, compreendido essa aula introdutória e estamos à disposição para tirarmos dúvidas, estamos à disposição para quem quiser ter o material, além do breve catecismo, as 13 lições. Aqueles irmãos que quiserem, entre em contato comigo, com o reverendo Carlos Alberto, que nós estaremos apresentando com o maior prazer, dando e tirando as dúvidas dos amados irmãos em Cristo Jesus. Amém. Nesse instante, nós nos despedimos de mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, nos despedimos de mais um mês que passa, né? Hoje estamos no último domingo do mês, quarta-feira já estamos no mês de setembro, o inverno está passando, estamos chegando na primavera, que tudo venha sempre se florescer diante de nós, diante da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe todos os irmãos. Nesse instante vamos intercedermos e orarmos pela vida dos nossos irmãos e agradecer também pela vida dos nossos irmãos. Deus eterno, Pai de amor e misericórdia, como é bom estudarmos a Tua palavra. Como é bom ter conhecimento de Ti, Pai. Venha abençoar a todos nós que temos estudado e nos dedicado a esse tempo de escola bíblica dominical, talvez não no domingo, mas durante a semana. Que o Senhor possa nos abençoar ricamente. Abençoa nossas vidas, abençoa a vida daqueles irmãos que estão passando por dificuldade, lutas. Senhor, esteja abençoando a vida dos pastores desta comunidade, reverendo Carlos Alberto, nosso pastor titular, reverendo Francisco, pastor na congregação de Jordanésia, os irmãos da congregação de Jordanésia, a mim, ó Pai, como pastor aqui, colaborador aqui na comunidade também, Pai, aqui na igreja. Esteja sustentando-nos, ó Pai, no Teu amor, na Tua misericórdia, como abençoe também o nosso conselho de presbítero e presbíteras, a nossa
mesa diaconal, os nossos diáconos, nossas diaconisas, como toda a liderança da nossa igreja, Pai. Abençoe aqueles irmãos que completaram mais um ano de vida nesta semana, aqueles que completaram mais um ano de vida neste mês, ó Pai. Vem estar os sustentando, os abençoando, ó Pai. Tudo isso pedimos e agradecemos em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém. Que os amados irmãos tenham um abençoado domingo e uma excelente e abençoada semana, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.